Boa noite, CF. Muito boa noite. Vocês são os amados de Deus, gente. É um prazer. Um prazer poder estar servindo vocês essa noite. Eu me lembro, há um tempo atrás, quero começar essa pregação com uma história. Eu lembro, há um tempo atrás, eu passei um dia inteiro aconselhando um menino, um dia inteiro. De manhã até mais tarde, até quase a hora do almoço. E a gente passou ali conversando, porque ele precisava tomar uma decisão muito importante. Ele tinha uma grande decisão diante de si. E era uma decisão difícil, era uma decisão que implicava ele negar a si mesmo, que implicava ele ser muito paciente. E a gente passou ali o dia inteiro conversando. Eu lembro que nessa altura da conversa ele já estava muito frustrado, se sentindo triste e confuso. E eu me lembro dessa cena, assim, ele sentou, ele não queria mais conversar, ele falou, não quero mais falar nada. E ele sentou assim longe, e eu fui sentando perto dele, e quando eu sentei perto dele, ele baixou a cabeça assim, começou a chorar. E eu me lembro de ficar comovido com a dor dele, de ficar comovido com aquele sentimento, porque eu sabia o quão difícil estava sendo tomar aquela decisão. Eu sabia o quão difícil estava sendo dar aquele passo, e sabia que implicava para ele muita paciência. E aí eu vendo ele chorando, uma pessoa que eu amo, eu comecei a chorar também. 2 homens velhos barbados, sentados chorando, igual criança. E a gente chorando ali, eu lembro que eu falava para ele assim, eu falava, você é amado, o Senhor contempla os seus sonhos, confia no Senhor. Eu falava com ele. Mas no fundo eu sabia que ele precisava se agarrar em Deus com todas as forças, porque senão todos os caminhos indicavam para longe do Senhor. O caminho, as escolhas que ele tinha era obedecer fiel ao Senhor e por isso passar privação e dificuldade, mas adorar o Senhor e honrar o Senhor. E do outro lado era o caminho mais fácil. Esse dia foi um dia intenso. E como é difícil adorar ao Senhor em meio à dor e ao sofrimento. Por isso o nome da pregação é Adoração Sem Retorno. Quando a gente adora o Senhor só pelo que Ele é. Porque Ele não está nos oferecendo nada por ter escolhido Ele. E pelo menos 2 homens na Bíblia eu vou te recomendar. Quando você for orar a Deus, eu vou falar assim, Deus, quero ser como os grandes homens da Bíblia. Você vai excluir 2 da sua oração. Você vai dizer qualquer um, Deus, menos esses 2. Primeiro é óbvio, Jó. Faz um disclaimer, fala assim, não, mas Jó não, Deus, Jó não. Porque Jó viveu exatamente isso. Para você que não conhece a história, a Bíblia diz, olha que loucura, Deus estava sentado no seu trono e de repente Satanás aparece ali escondido no meio dos anjos. E aí o próprio Deus, não é Satanás, não é Jó, não é ninguém, o próprio Deus vira e fala assim, olha, tu viu lá o Jó? Cara honesto, santo, reto diante de mim. Imagina o próprio Deus testemunhar a respeito da sua pureza, do seu coração. Que coisa tremenda. É o próprio Deus que fala isso. E aí Satanás fala assim, olha, não, ele te adora assim, ele é fiel a você, porque você abençoa ele, pô, assim é fácil. Você abençoa o cara, meu irmão. E aí Deus fala assim, olha, você pode tocar em tudo de Jó, menos na vida dele. O resto você pode acabar com tudo. E Satanás, lambendo os beiços, vai lá e destrói tudo de Jó. A Bíblia diz que o dia de Jó virou... Jó, ele acorda próspero, rico, feliz e com uma família. E quando chega no final do dia, já estava tudo destruído. Eu tive uma perda na família recentemente, e eu vi o quanto que isso desestabiliza. Uma perda. Mas a Bíblia narra que Jó estava lá na casa dele, e de repente chegam para ele assim e falam, Jó, todos os seus rebanhos morreram. Ele era um homem muito rico, morreu tudo, em um dia só, em um momento só. Morre tudo. Ele está pobre do dia para a noite, sem emprego, sem carreira, sem nada. Sem empresa. E logo depois vem uma outra notícia e fala assim, olha, sua família toda, os seus 10 filhos, se eu não me engano 10. Mais um negócio de 10, né, que a gente falou.
Todos morreram. E aí você pensa assim, que homem desgraçado, né? Mas olha o que Jó diz. Jó capítulo 1, verso 21. Jó capítulo 1, verso 21. Jó vai dizer assim: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Satanás aparece de novo diante de Deus. E Deus fala assim, tá vendo? Ele não me negou. E aí Satanás fala assim, ele não te negou porque você não deixou eu tocar na vida dele. Se eu colocar uma doença nele braba, ele te nega, ele vai parar de te adorar. Você vai ver como ele está te adorando porque ele vive bem. E Deus permite de novo Satanás tocar em Jó, e Jó, a Bíblia vai dizer que a doença que veio sobre Jó era uma doença tão terrível, que ele pegava os cacos de telha para se coçar, para aliviar a coceira e a dor. Ele tinha que se ferir, se arranhar todo, era alívio para Jó. E como se não bastasse, vêm os amigos dele, jogam ele mais para baixo, porque falavam que ele tinha pecado. E ele não tinha, o próprio Deus disse que ele não tinha. E como se não bastasse, a mulher dele vira para ele e fala assim, você está sofrendo tanto, acaba com esse seu sofrimento e se mata, homem. E a gente vai ver que desse momento da doença em diante, Jó de fato começou a desejar a morte. Mas ele não, para não pecar contra Deus, ele não ousou contra si mesmo. E nesse momento de extrema dor, de extremo sofrimento, dificilmente alguém já passou por coisa pior do que isso. Em Jó 19, verso 25, Jó 19, verso 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Em meio ao extremo sofrimento, um homem que não tinha absolutamente nada, se alguém chegou no fundo do poço, foi Jó. Jó foi privado de 3 coisas. Jó foi privado de toda a sua provisão e dinheiro. Jó foi privado de toda a sua família. E Jó foi privado, por fim, da própria saúde e bem-estar. Foi privado dos próprios amigos. Foi privado da própria alegria de estar com a esposa. Perdeu tudo, não tinha nada. Tinha nada, não sobrou nada. Não tinha nenhuma razão, nenhum motivo para ele se alegrar no Senhor. Nenhuma razão para dizer que o Senhor é bom, para dizer eu vou ver meu Redentor e para confiar em Deus, afinal, ele tinha sido justo. Deus é que falou que ele tinha sido justo. Por que isso estava acontecendo com ele? E se você ler o livro todo, você vai ver que Deus não explica para Jó o porquê. Nem a gente sabe. Mas o fato é que Jó adorou. Porque apesar dele não ter nada, ele tinha ainda amor pelo Senhor, lealdade ao Senhor, paixão pelo Senhor. Tinha uma coisa que ele valorizava mais do que todas as outras. Tinha uma coisa que era o motivo principal da vida dele, mais do que todas as coisas. E era o Senhor. Mas teve um outro homem que viveu isso também, Abacuque. A história de Abacuque é engraçada porque a gente sabe muito pouco da vida dele. A gente sabe que Abacuque viveu num período de muita depravação em Israel, e ele começa a ver aquilo, e ele ora ao Senhor, ele fala, Deus, até quando o seu povo vai ficar assim, no meio da injustiça, da pobreza, da fome, da miséria? Até quando vai haver pecado no meio do povo? E aí Deus fala assim, calma, vai acabar, eu vou enviar um povo que vai julgar vocês, os babilônicos. Aí Abacuque fala assim, mas os babilônicos são piores ainda. É um povo violento, é um povo sem amor, é um povo que vai destruir tudo. Aí Deus fala assim, calma, eu vou trazer juízo sobre eles também. Só que aí Deus acrescenta 2 coisinhas muito importantes. Primeiro Deus fala assim, escreve isso numa tabuinha, porque o juízo sobre a Babilônia vai demorar. E a segunda coisa que Deus diz é um dos versos que mudou a história do cristianismo. Mudou os rumos do cristianismo. Esse verso que a gente vai ler agora. Abacuque 2:4 vai dizer o seguinte. Deus fala assim, eis o soberbo, olha aí o soberbo, falando do povo babilônico.
a sua alma não é reta nele. Mas o justo, em outras versões, o meu justo, viverá pela fé. Deus vira para Abacuque e fala assim: Abacuque, está ruim. Vai piorar. Vai demorar para ficar bom. E enquanto você vê o ímpio prosperando, enquanto você vê o povo da Babilônia prosperando às suas custas, confia em mim. Se a gente for olhar o histórico da vida de Abacuque, talvez você vai dizer que Abacuque ainda foi pior do que Jó. Porque Jó, ele teve um período de bênção muito grande, ele sofreu muito, e depois ele foi abençoado de novo. Abacuque não. Abacuque começa a profetizar, ele se torna adulto, num tempo de, como eu disse, de depravação em Israel. De depravação, de pecado, de injustiça. De perdição espiritual. E aí você pensa, depois melhora? Não, piora. Vem a guerra e a invasão dos babilônicos, ele vê a cidade dele sendo queimada, ele vê o templo sendo destruído, os muros sendo destruídos. Aí você pensa, não, mas depois vai melhorar. Não, ele é levado cativeiro para a Babilônia. Se torna escravo, cativo, impedido de acessar o templo, impedido de cultuar o seu próprio Deus, impedido de viver na sua própria cultura. E a não ser que ele tenha vivido uns 150 anos, Abacuque provavelmente morreu, sem ver o cumprimento da promessa. Veja bem, a promessa se cumpriu. Aquilo que Deus falou que ia acontecer, acontece. Só que Abacuque não experimentou. Outros desfrutaram da profecia dele, da promessa que veio sobre ele. Mas ele mesmo não, como diz lá em Hebreus, ele de longe acenou para a promessa, mas ele mesmo não viveu. Quem quer ser profeta, que nem Abacuque aí, levanta a mão, dá glória a Deus. Rapaz, eu não te culpo não, irmão, eu não te culpo não. Para quem não sabe, o capítulo 3 de Abacuque não é uma profecia. O capítulo 3 de Abacuque é uma música. Se você for ler, eu estava falando que, gente, se vocês lerem o livro de Abacuque é a coisa mais fácil. Deixa a sua Bíblia no banheiro. Quando você for lá, fazer o número 2, você vai dar uma sentada gloriosa. Então, leia a sua Bíblia no banheiro, recomendo fortemente. Vai abençoar muito a sua vida. Você vai ler o Abacuque numa vez só, porque é muito pequenininho. E você vai perceber que no capítulo 3 ele é uma canção. Então, a gente precisa ver isso. Um homem em meio ao sofrimento, um sofrimento distante. Ele escreve uma música. Se sentiu inspirado para adorar a Deus, enquanto via a cidade dele sendo destruída. O pessoal está rindo da sentada aí até agora. Calma, gente, volta. Ai, meu Deus, que bobice. Minha mãe está me mandando mensagem, Mateus, não pode falar isso, tenho certeza. Mas em meio ao sofrimento e à dor, Abacuque resolve adorar. Resolve escrever uma canção, se sentiu inspirado. E uma canção de adoração pura ao Senhor. E ele escreve, Abacuque 3,17. Abacuque 3,17 vai dizer: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Um homem que perdeu tudo vai dizer: o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Essas três coisas que Abacuque vai elencar são exemplos daquilo que ele foi privado na vida dele. Primeiro ele fala da figueira. A figueira produz figo que a gente come. Então fala da privação de sustento, de alimento. A segunda coisa que Deus priva, que Abacuque acaba sendo privado, é a videira, e é da videira que se faz o vinho. E na Bíblia, o vinho é um símbolo de alegria. Isso fala que Deus, não havia alegria
na vida de Abacuque, a alegria material, motivos materiais para se alegrar. E em terceiro, Deus permite que Abacuque perca a oliveira. E a oliveira é onde se produz o azeite, fala de provisão, de prosperidade, de conforto, fala de saúde, né? Essas foram as privações da vida de Abacuque. E ele morre sem ver a promessa. Esse homem, sem absolutamente nada, sem nenhuma razão, sem nenhum motivo, permanece firme na sua missão de ser profeta e permanece firme em adorar o Senhor. Existia um valor na vida dele que era muito maior do que a figueira, do que a videira, do que a oliveira. Era o Senhor. O Senhor tinha mais valor para ele do que todas essas coisas. Por isso que ele permanece adorando. Deus tirou tudo desses dois homens para que eles pudessem ver, para que eles pudessem exalar que existe algo muito maior, algo de muito mais valor. O amor e a devoção deles ao Senhor não dependia de nada, não havia nenhum outro motivo para eles adorarem e estarem com o Senhor, a não ser o amor, a devoção. E tudo isso que eu falei até agora, eu falei para te fazer uma única pergunta, que se você entender ela, a gente pode ir embora, acabou o culto, não precisava pregar mais. E eu quero te perguntar, se Deus te tirar tudo, o que sobra da sua devoção? Se Deus te tirar tudo, o que sobra da sua santidade? Se Deus te tirar tudo, o que sobra do seu serviço e da sua missão ministerial? Permanece de pé? Sem os relacionamentos que você tem, sem a família que você tem, sem a provisão que você tem, sem o Netflix para comer uma pipoquinha, sem os amigos legais que tocam no louvor junto com você, ou no guest na porta, o que seja, na técnica. Será que sobra alguma coisa dessa sua devoção? Me lembro que houve um tempo da minha vida onde eu fiquei muito doente, psicologicamente, assim, né? Eu tive muita ansiedade, tipo um burnout, eu parei de dormir. E eu sempre disse isso para as pessoas, eu falei, olha, quando eu perdi ali aquela saúde, eu vi o quão pequeno era o meu amor pelo Senhor, porque sobrou muito pouco da minha adoração, quando a dor veio sobre mim. E é claro, meu irmão, veja bem, nem tudo no Evangelho é dificuldade, é claro. Eu amo a Gigi, porque eu acabo de pregar, a Gigi vem me perguntar as coisas. E eu mudei já uma pregação por causa da Vivi, sempre que eu vou pregar, eu lembro dela, eu falo assim, não, será que a Gigi vai me perguntar isso? Eu preciso responder. E aí eu acrescento coisas, graças a ela. Obrigado, Gigi, por vir me perguntar as coisas. Mas é claro, meu irmão, minha irmã, que existe bênção, existe alegria para você. A Bíblia diz que Deus, Ele que sabe os planos que Ele tem para você. É claro que existe um sentido onde quando você sente dor, aquilo te aflige, aquilo te deixa mais lento. É claro que isso tudo é real, eu não estou falando que isso não pode ser assim, que isso é um grande pecado. E obrigado, Jesus, que a gente não viveu o que Jó viveu, nem o que Abacuque viveu. Obrigado, que bom que você tem seu carro, que nós temos as nossas casas, que bom. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas eu tenho muita clareza disso, que Jesus quer refinar a motivação dessa igreja. O Senhor quer refinar a motivação da ICF. O Senhor está trazendo situações e circunstâncias para tirar lá do fundo do mar e trazer à tona na superfície quem você é de verdade. Tem uma analogia que eu gosto muito de fazer, e ela sempre me confronta muito, que é o seguinte: imagina que não existe inferno. Não existe inferno. Imaginar, tá? Você que está em casa, o inferno existe, é só para imaginar, tá? Então imagina, não existe inferno.
Não existe. Todo mundo vai para o céu. Todo mundo. Não importa o que você faz, não importa como você vive, não importa como você trata os seus pais, não importa como você trata a igreja, não importa como você trata as pessoas, se é bem, se é mal, se você manipula ou não, se você mente ou não, nada disso importa. Porque você vai para o céu de qualquer jeito. Imagina isso. Todo mundo. E imagina que a única recompensa por seguir a Bíblia, por seguir os mandamentos de Deus, é ganhar a presença de Jesus. Só isso. Todo mundo vai para o mesmo lugar. Seja você fiel, seja você mau, seja você alguém que carregou a sua cruz, seja você alguém que viveu em função do prazer e do dinheiro. Todo mundo vai para o mesmo lugar. A diferença é que certas pessoas vão ter Jesus, vão saber quem Jesus é, vão desfrutar da comunhão com Ele. Única diferença. E aí, você o seguiria? Essa analogia ela me faz tremer, porque ela revela para mim o quão maligno é o meu coração, o quanto que meu coração está atrás de coisas, está atrás de bênção, está atrás de segurança, está atrás do céu, está atrás de fugir do inferno. Mas não está tão assim atrás de Jesus. Mas isso sou só eu. Deuteronômios 8. Eu amo esse verso, é uma pérola escondida nas Escrituras. Isso tudo que eu estou falando parece nova teologia, mas não, parece aquelas conversas de tia da igreja batista antiga, né? Meu filho, Deus te manda para o deserto para te provar, mas não, está na Bíblia. Deuteronômios 8, verso 2 e 3, vai dizer o seguinte, meu irmão, pega esse verso e escreve ele na testa. Diz assim: lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu. O povo, ele estava bem diante da terra prometida. Eles estavam entrando na terra prometida. E Deus vai dar um último aviso para eles. Um último aviso sobre o tempo do deserto que eles acabaram de superar. E Deus vai dizer: lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O deserto serviu para mostrar ao povo e a Deus quem eles eram, de verdade. E aconteceu o mesmo, aconteceu igualzinho com Jó e com Abacuque. A dor, a dificuldade, a privação que eles passaram trouxe à tona quem eles são de verdade. Adoradores, fiéis ao Senhor. E eu te pergunto, aonde é que o seu deserto, que a sua dor, que o seu sofrimento e que a sua privação estão te levando? O que é que eles trazem à tona de você? E como isso é necessário, como o Senhor é cheio de misericórdia e graça. Há um tempo atrás, eu trabalho com turismo em Búzios, e eu já disse isso aqui, eu fiquei quase um mês sem trabalhar, sem conseguir trabalhar. Se você estava bom, que eu fiquei um mês sem trabalhar, e gastando dinheiro ainda, tendo que pagar para poder consertar os meus equipamentos. E meu irmão, a primeira coisa que veio à tona no meu coração é que a confiança que eu tinha dentro de mim, de provisão, de bênção, de cuidado, não estava em Deus. O que eu confiava mesmo era o meu marinheiro, eram nos meus vendedores, era em mim mesmo. Confiar que Deus me dava provisão? Eu vi o quão pequena estava a minha fé. A minha privação revelou a verdade no meu coração que eu jamais teria visto em outra circunstância. E obrigado, Jesus, porque agora eu sei quem eu sou. E eu posso buscar arrependimento. Eu posso me arrepender.
O que a sua privação tem trazido à tona? O que a sua privação tem te mostrado sobre quem você é? Aconteceu uma situação dessa no PG. Queria passar o vídeo. Quem não sabe, eu, o Matheus Porto e o Bruno Fernandes, a gente lidera um PG de homens, a molecada aí, coisa linda. O Christian estava loiro ainda, olha lá, Christian loiro, misericórdia. E, inclusive, se você quiser um PG de homens, quinta-feira, 7h30, aqui na igreja. Mas aconteceu uma situação engraçada que trouxe à tona a verdade do nosso coração. A gente teve um pequeno problema, um desentendimento entre nós três. Normal, tá, gente? Na igreja as pessoas brigam, tá? Não sei se vocês sabem. Mas as pessoas têm problemas, mas a gente se ama e se perdoa. Né? Porque a gente serve ao Senhor. E a gente teve uma pequena rixa ali, um desentendimento. Não vou dizer pequeno, né? Porque cada um tem a sua dor, mas houve um desentendimento. Eu lembro que a gente marcou para sentar junto, nós três, eu, Bruno e Porto, a gente sentou. E a gente ficou um tempo conversando, houveram pedidos de desculpa, houve, enfim, uma restauração ali. E eu me lembro de ir embora com uma sensação muito clara na minha cabeça. Uma sensação muito clara dentro de mim. Eu falei assim, se essa rixa desse tamanho consegue parar a gente, é porque a gente não ama o Senhor. Se um problema desse tamanho é capaz de fazer cessar o PG, é capaz de fazer cessar a adoração, é capaz de fazer cessar o discipulado e o fluir da palavra, a gente não ama essas pessoas. A gente não ama uns aos outros, tenho certeza. Aquele problema trouxe à tona a verdade, e eu tenho mania de dizer, as pessoas vão querer me bater, porque acontece uma coisa terrível, eu falo assim, que bom que isso aconteceu. Eu tenho mania de dizer isso, tem que parar. O cara teve um problemão, eu falo, que bom que isso aconteceu. Porque os problemas são oportunidades para a gente se conhecer e conhecer mais o Senhor. E nessa situação do PG ficou muito claro para mim, e é isso que eu quero falar essa noite para vocês, que existe uma missão que não pode parar. O Senhor, Ele te cobre de graça e de misericórdia, o Senhor te ama, existem momentos onde você vai ficar lento, onde você vai ter dificuldades, amém, mas existe uma missão, um chamado sobre a sua vida, um ministério que não pode parar. Existe uma adoração e uma santidade que precisam emanar de você e que não pode parar. Não pode ser abafada pelas circunstâncias, não pode ser abafado por causa de rixazinha, não pode ser abafado por causa de problema na carreira, no trabalho. Existe uma fé que não pode parar só porque você foi despedido, só porque você teve um problema no trabalho. Existe um amor e uma compaixão que precisam continuar existindo, apesar de você ter tido um problema com aquele irmão. Existe uma missão, uma adoração que não pode cessar. Não pode cessar. E ela jamais vai cessar, se ela estiver no lugar certo. Se você vem aqui, você serve ao Senhor, você senta nessa cadeira por qualquer outro motivo, que não for por amor a Jesus, a sua adoração facilmente vai ser destruída. Basta atacar o seu ego, o seu conforto, a adoração cessa, a santidade cessa, a alegria cessa, o serviço cessa. Mas quando você está fazendo isso pelo Senhor, por amor à majestade de Jesus, quando a sua adoração está na essência correta, nada pode parar ela. Você vai ser como Jó, você vai ser como Abacuque, capaz de realizar grandes obras, grandes obras. O Senhor, Ele quer refinar a nossa adoração. O Senhor, Ele quer purificar as nossas motivações essa noite. Ele quer purificar o nosso coração. E eu queria que a gente tirasse um momento, já está no final. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Não durma, não perca esse momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E refletisse por 5 minutos o que é que está cessando a sua adoração. Qual é a dor? Qual é o pecado? Qual é a vergonha? Qual é o medo? Qual é a circunstância, a dor, a privação, o relacionamento? Que
tem cessado a sua adoração, que tem atrapalhado a sua santidade, que tem te impedido de ser como Jó, como Abacuque. Não permita esse momento ser roubado de você. Pare agora e pense. Espírito Santo, quando eu terminei esse sermão no primeiro culto, o Senhor trouxe sobre mim um quebrantamento tão grande. Eu sentei nessa cadeira, ninguém viu, mas eu me senti fisicamente cansado, de tão quebrantado que ficou o meu coração. Acho que eu nunca preguei para mim mesmo, tanto igual hoje. E eu achava que não precisava tanto assim. Me surpreendi. E o Senhor começou a me trazer memórias, e começou a me conduzir aos meus pensamentos. E começou a falar, olha aqui sua motivação, olha aqui por que você fez isso, olha aqui por que você fez isso, olha aqui por que você fez aquilo, olha aqui por que você tem fracassado nessa área, olha aqui por que eu tenho te colocado no deserto aqui, olha para você ver por que você não tem tido êxito nessa área, eu não tenho permitido você ter êxito nessa área. É porque eu estou mais importando com o seu coração do que aquilo que você vai fazer. Então eu te paro para você poder aprender, para você poder entender e se arrepender. Eu me senti tão quebrantado, eu fiquei tão pequenininho. E a minha oração é que o Senhor te conduza agora para as coisas que têm te freado. Pode se colocar de pé. Senhor, nos leva a esse lugar, Jesus. Esse lugar de simplicidade, Pai. Esse lugar onde o Senhor nos encontra, Pai, e a gente é encontrado por você. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está presente aqui, Pai. O Senhor é um Deus de perto, o Senhor é um Deus palpável. Você pode buscar a presença dEle e Ele irá te abraçar, Ele irá te tocar. Estamos voltando à essência da adoração, Jesus. E quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, e pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, quem pode expressar o quanto é digno? Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu.
Mais que uma canção eu te darei, e pois apenas numa canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. Minha essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Minha essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. Sim, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Sim, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. La, 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 la. La, 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 la. Sim, a essência és tu, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa noite de alinhamento com a motivação correta. Te peço que você venha remover do nosso meio, Jesus, todo espírito de ofensa. Que você venha nos dar um coração quebrantado, Jesus, para escutar aquilo que o Senhor quer fazer. Jesus seja entronizado aqui nessa igreja. Mestre, essa palavra é para todo mundo, mas especialmente para quem serve aqui nessa casa. Mais do que o seu trabalho, o Senhor deseja você. É tempo da gente desejar Jesus o mesmo tanto que a gente deseja PG, que a gente deseja louvor, que a gente deseja guest, técnica. Jesus, eu te peço que aqui nessa casa, o Senhor venha nos alinhar de tal maneira, Espírito Santo, e nos conduzir por um quebrantamento, e que a gente pare, Senhor Jesus, de trocar as coisas mais importantes por coisas muito importantes. Que a gente se ocupe, que a gente sirva o Senhor intensamente, mas que a gente não troque mais as coisas primárias pelas coisas secundárias. Ó Deus, e que não haja nenhuma mistura na nossa adoração, no nosso serviço, na nossa santidade. Que a gente tenha um coração puro diante do Senhor, com fome e com sede por quem você é, pela tua presença. E que o Senhor nos conduza de volta, Jesus, para esse lugar de adoração, de volta para a essência da adoração. E a essência se chama Yeshua HaMashiach, se chama Jesus Cristo, porque tudo é por Ele, para Ele, dele, para Ele, por Ele. São todas as coisas, hoje e para sempre. Amém, amém e amém.